Olá, pessoal. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar a debater um tema que eu acredito ser bastante pertinente. E você que está aí do outro lado é bem-vindo para estar acompanhando com a gente. O tema aparece aí já na tela para que você possa ver como lidar com opiniões diferentes da nossa em tempos de rede social e política. Para tratar desse assunto, eu convidei a Mariana Singeski, que já é minha amiga há algum tempo, né, Mariana? Há algum tempo já, né, João? Há bastante tempo já que a gente se conhece. E, assim, eu tenho acompanhado o trabalho dela de longe, pelas redes sociais e tal. Eu vejo o movimento que ela faz, um trabalho bem interessante dentro da área da psicologia. E ela é a nossa convidada de hoje. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Muito obrigado por estar aqui. E, assim, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, fala do trabalho que você desenvolve, ok? Fica à vontade. Boa noite a todos, né? Obrigada, João, pelo convite, né? Realmente a gente já se conhece assim há pelo menos mais de 10 anos, né, João? E nos tempos, vamos dizer assim, os tempos áureos aí da nossa conhecida Regional Norte aí, né? Enfim, para a galera da Bleia que porventura possa estar escutando a gente aí. E sim, sou psicóloga, né? Já formada já há 8 anos, né? Aqui em Curitiba temos desenvolvido aí junto a outras profissionais aquilo que nós chamamos da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha que tem sido bem relevante aqui, né, em todo o território brasileiro e também né, não é diferente aqui em Curitiba. Sou psicóloga clínica, né, atendimento de jovens, adolescentes e adultos. Amo muito a minha profissão, gosto de ajudar as pessoas. Adoro lidar com a questão do comportamento humano, desenvolver pessoas, enfim. O que eu puder fazer para contribuir, tornar a vida das pessoas melhor, eu penso que esse é o meu propósito de vida, meu objetivo. E por isso sempre vou lutar, sempre vou estar, enfim, fazendo com que cada vez mais as pessoas se sintam felizes. Acho que esse é o principal papel, né? E a psicologia, né, como uma ciência relativamente nova, aí, pelo menos 60 anos praticamente de profissão, uma ciência super nova. E nesse tempo que a gente tem vivido aí de pandemia, né, agora, como nós falamos há pouco ali, né, João, em relação às novas formatações de trabalho, agora a questão do home office, que se tornou rotina na vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, né, e os brasileiros que estavam tão acostumados a ter uma vida, né, diária, aquela rotina de trabalho, agora foram pegos aí de surpresa e a gente tem que se readaptar, mas faz parte do processo, né? É um tempo de oportunidade, é um tempo que a gente tem aí de crescimento, e como o nosso tema fala hoje, né? Então aí também lidar com as opiniões diferentes em tempo, né, de toda essa crise, essa situação política, social que a gente está vivendo, né? Mas o meu trabalho, meu objetivo é sempre contribuir e ajudar as pessoas. Legal, Mariana. É uma coisa, não sei se eu já te falei, mas uma coisa que eu gosto muito em você é que, até pela tua fala, as tuas colocações que você faz, é sempre muito pontual, a tua postura, a tua firmeza, então eu acho isso muito bacana. É uma coisa que eu admirei em você. E assim, a gente está falando de rede social, home office, e isso só vem a mostrar que a gente está cada vez mais imersos dentro desse ambiente virtual. Algumas empresas têm falado, algumas escolas também têm falado, algumas secretarias de educação têm dito que eles querem continuar com alguns projetos à distância, de aprendizado, enfim, mesmo depois que acabe a pandemia. Isso significa que nós estamos realmente, de fato, imersos nesse ambiente virtual. E a grande questão que eu quero começar a perguntar para você, já para a gente entrar no tema, eu preciso, de fato, ter uma rede social nesse tempo? Ou todo mundo está tendo? Eu tenho que ter, ou quando eu não tenho uma rede social, eu sou o patinho feio da história, o cara desconectado? Como que é? Então, João, bem importante a sua pergunta, e realmente, né, como eu falei há pouco, a forma de comunicação das pessoas já mudou radicalmente, isso a gente percebeu aí, né, a partir da revolução, né, tecnológica, ali, eu lembro das primeiras manifestações ali, lá do famoso ICQ, e daí veio para o MSN, e tinha aqueles bate-papos, né, que o pessoal gostava de ficar lá no UOL, enfim, né, vocês podiam falar a marca, mas já falei, né, o nome da programação. Enfim, isso foi se desenvolvendo, né? Isso foi crescendo, e aí chegou na proporção que nós vemos hoje, né? Onde
a rede social virou a quinta maior potência, como é que a gente pode dizer? A quinta maior força, né, enfim, na sociedade. Tá? Então, é uma força, é um meio de comunicação, é uma voz. Então, o que eu posso dizer é o seguinte para você? Parece-me que, hoje em dia, você realmente não ter uma rede social, parece que você é um patinho feio, é uma pessoa que realmente não se adaptou a essa nova modalidade de vida, né? Mas eu conheço pessoas, né, que realmente não se adaptaram, né? E pessoas mais velhas, né? A grande maioria dos jovens, enfim, dessa população, dessa geração Z, né? Essa geração X ali, os mais, né? Eles sim já conseguiram sim se adaptar mais à questão da rede social. Eu diria, João, que é uma escolha, né? E por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu diria que rede social, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não é para qualquer um. Né? Na realidade, você tem que realmente se preparar emocionalmente, porque tem todo um desgaste, porque você está lidando com uma multiplicidade de opiniões, de estímulos, né? Então, a rede social, ela lida com muitas questões. Eu não diria, assim, que é necessário, é obrigatório ter uma rede social, mas eu diria que nos tempos de hoje, me parece estranho não estar dentro da rede social. Tá? Mas eu acho que não é obrigatório, eu acho que não podemos dizer assim, para mim ser feliz eu tenho que ter rede social, para mim me sentir feliz, para mim estar bem com as pessoas eu tenho que ter rede social. É uma questão do ser humano enquanto aquilo que ele compreende como prioridade. Né? Eu conheço pessoas que adentraram na rede social há pouco tempo, demoraram a talvez compreender, a entender o funcionamento disso, né? Mas hoje, percebendo as novas formatações de trabalho, a comunicação das pessoas mudou. Então, você não ter hoje um WhatsApp, por exemplo, as pessoas, infelizmente, acabam tirando até sarro da sua cara. Você não tem WhatsApp, o que é isso? Vou ter que ligar para você. Parece que você está falando com uma pessoa de outro planeta, quando não. Nós também temos que compreender essa pessoa dentro da sua singularidade. Então, eu não quero ter uma rede social porque eu escolhi não me expor, eu escolhi contemplar a vida de outra forma, né? Mas eu diria que sim, ter uma rede social nesse tempo também é um diferencial, né? Uma vez que o mercado de trabalho está modificado, as empresas cada vez mais olhando para isso, toda a questão do marketing, toda a questão das marcas, né? Então, é uma imersão no mundo digital. Então, hoje, com a revolução, a indústria famosa, a indústria 4.0, nós estamos caminhando aí para 4.1 e assim vai, né? Então, essas formatações, quando você não pertence a elas, você, de certa forma, você fica um pouco distante da realidade que o mundo te apresenta, mas você escolhe viver a tua realidade, o que é importante também, né? Porque o rede social, o que é? Você entra muito mais no mundo do virtual. E aí você tem que aprender a separar o que é o mundo real do mundo virtual. Mas eu não diria que é algo obrigatório, eu não diria que ninguém é obrigado a ter rede social. Eu acho que as pessoas precisam se preparar para ter uma rede social. E sobre rede social, uma coisa que você falou, e a gente percebe isso, que hoje as redes sociais elas são múltiplas. A gente tem, claro, o Facebook. O Facebook é tipo aquele coringa. Você quer uma receita de bolo, você encontra no Facebook. Você quer ver foto de família, encontra no Facebook. Você quer ver anúncio de empresa, tem lá. Mas o Facebook até tem um grande movimento já de muitas pessoas que estão saindo do Facebook. Eu acho que ele já ficou um pouco meio que batido. Cara, a gente está fazendo a nossa live pelo Facebook. Pelo Facebook. Mas tem muita gente que já está abandonando o Face. Mas por quê? Essas pessoas conseguem encontrar o que elas querem em outras redes sociais. Por exemplo, eu quero uma coisa mais específica com a questão visual. Eu posso ir para o Instagram. Eu quero ter uma rede de trabalho. Eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Twitter. Então, a pessoa que não gosta de rede social, às vezes ela não gosta de qual rede social? Às vezes ela não gosta do Facebook. Mas, de repente, só postar uma foto, e nem tem que ser foto dela, pode ser foto de um hobby que ela tem. Eu acho que é bem interessante ter. Né? Ela não precisa se expor necessariamente nessa rede. Mas, assim, uma outra questão, a gente tem que diferenciar, que eu acredito nisso,
outras redes, né, outros modos de estar na internet e de rede social. Por exemplo, a gente tem o Google, que é um site de busca. A gente tem centenas de milhares de sites que são necessários. Por exemplo, um site de médico, um site de um psicólogo mesmo, né? A gente tem um site de mercado, de panificadora, sites para encontrar as coisas, como o Google. Isso é uma coisa. YouTube, para a gente poder interagir, ver algum vídeo, etc. E tal. Rede social é aquela questão do círculo, de estar conectado a outras pessoas, né? E dentro dessa pegada, rede social e outros sites, qual que seria mais importante? Existe alguma coisa mais importante da perspectiva psicológica? Por exemplo, eu estou fora da rede social, eu sou inadequado, eu não sei entrar no Google, eu faço tudo à moda antiga, eu vou lá no correio, eu não sei mandar um e-mail, eu tenho que mandar uma carta. Existe alguma inabilidade, uma inadequação de estar em um ou outro? Interessante também essa tua colocação, e realmente, João, é aquilo que a gente chama basicamente hoje da internet das coisas, né? Parece que tudo hoje está conectado. Tudo hoje parece que tem um botão que você aperta e liga e funciona, né? Então, realmente, o LinkedIn, ele é uma rede mais profissional, né? Então, ali ele seleciona um perfil de pessoas que estão ali para basicamente, né, em rápidas palavras, demonstrar suas habilidades profissionais. É um currículo virtual, basicamente isso, né? O YouTube, né, que se tornou aí um dos maiores, né, enfim, essa plataforma de vídeo, onde hoje as pessoas criam seus próprios canais. Estava pensando um pouquinho sobre isso. Hoje, antigamente, era a mídia, aquela televisão, aqueles canais lá que a gente conhece, a gente assistia e procurava programação. Hoje, são os próprios telespectadores que criam a programação, né? Nós mesmo agora no Facebook estamos gerando uma programação, estamos dividindo a nossa atenção com aqueles canais famosos que o pessoal gosta de assistir, né? Com Netflix, enfim, tantas outras coisas. Então, essa seletividade, eu acho que é uma coisa natural e importante do ser humano, né? E aí, as redes sociais, esses tipos de rede social foram criados justamente para atender estes segmentos. Por exemplo, uma rede social que eu gosto bastante de usar é o Pinterest, né? Na verdade, não é bem uma rede social propriamente dita, de fato, porque eu nunca interagi com ninguém lá. Para mim, é mais um site de busca de imagens, de coisas legais, interessantes. Então, muito do que eu alimento, às vezes, nas minhas páginas, nos meus conteúdos, eu extraio de lá. E eu nunca disse oi para ninguém, nunca interagi com ninguém. Mas aquilo já me foi suficiente. Agora, em relação a essa questão da inabilidade, né, de você realmente não se sentir adequado, de você não corresponder à expectativa, acho que, claro, do ponto de vista da psicologia, isso é angustiante. Eu acho que é muito chato, é muito ruim quando você está numa roda de conversa e as pessoas, por exemplo, isso é muito comum no mundo de hoje, estão ali cada uma mexendo no celular, e daí tem aquela vozinha querida, maravilhosa, fez o chazinho, senta na mesa e ninguém para conversar com ela. Por quê? Porque ela não se identificou, ela está vivendo o mundo real ali, ela está vivendo o mundo dela. E todos os outros estão fazendo o quê? No mundo virtual. Então, é uma escolha do ser humano. Então, é uma escolha de quem não se adaptou ao mundo real também. Então, veja que é um jogo duplo, né, João? De quem escolheu não ter uma rede social ou que escolheu não assistir vídeos no YouTube todos os dias, que a questão do Google, né, que eu lembro na minha época de escola de ir, né, você que é professor, você sabe disso, de ir no Farol do Saber e fazer o meu trabalhinho ali, me debruçando naqueles livros da coletânea do Barça, por exemplo, né, isso na minha experiência, acho que muitas pessoas compartilham isso. Então, é uma experiência diferente, e eu entendo que o nosso tempo hoje, essa geração de agora, é uma geração da experiência. Então, se você pensar um pouquinho sobre, talvez só fugindo um pouquinho do assunto, mas já voltamos lá, né? Essa questão dos aplicativos, né? Hoje, por exemplo, eu saí do meu trabalho, eu não conseguia almoçar num lugar que eu estava pensando, porque estava tudo no delivery. E eu, por opção pessoal, eu não tenho aplicativos de alimentação no meu celular e também não tenho aplicativos de tipo Uber, né? Assim, eu fiz uma escolha. Por enquanto, eu não sentia a necessidade de ter esse tipo de aplicativo no meu celular. Então, eu entendo que, pela perspectiva da psicologia, essa pessoa que não
percebeu a necessidade de estar inserida, né? Então, assim como eu, Mariana, não senti a necessidade, compreendi que eu consigo, por mim mesma, me locomover na cidade sem a ajuda de um carro particular, por exemplo, ou eu não preciso de um aplicativo para pedir a comida ali na minha casa, né? Eu ainda sou aquela que liga na pizzaria com o telefone e pede para o motoboy trazer. É uma forma de delivery, mas é uma forma de delivery mais raiz, não muito Nutella, vamos dizer assim, tá? Fique tranquila, porque eu não sei pedir por aplicativo também. Olha aí, ó, então somos dois. Eu acho muito mais fácil ligar na pizzaria. Não é? E aí, então, tem toda essa experiência, né, que a gente acaba se privando. Então, dentro da perspectiva da psicologia, nós pensamos sobre isso. Então, quando nós estamos digitalizando tudo, né, nós estamos talvez perdendo essa experiência do contato humano, né? Então, dentro da perspectiva da psicologia, nós caminhamos nesse sentido. Então, essa experiência humana, então, aquela pessoa que não se adaptou ao digital, essa ferramenta nova, ela também tem que ser respeitada na sua subjetividade. E eu que já ingressei, que já consegui me adaptar, eu preciso me adaptar aos dois mundos. E aí o que acaba acontecendo é esse exagero, né? De você ficar muito no virtual, de você acabar se perdendo dentro dessas redes aí de acesso, tantas outras, igual você citou, o Facebook, tem o Instagram, tem o LinkedIn, né? Tem agora esse famoso aí, o tal do TikTok, tem o Snapchat, que agora já deu aí uma diminuída, enfim. E também são redes sociais, né? Ou, né? Por faixas etárias também. Então, isso também é uma questão interessante, né? Que acaba nivelando um pouco mais o meu tipo de escolha, o meu tipo de público, qual é o meu objetivo, o que eu estou buscando com a rede social, o que eu estou buscando no YouTube, né? O que eu estou buscando no LinkedIn, o que eu estou buscando no Instagram. Então, a gente tem que sempre fazer essa pergunta, né? Qual é o nosso objetivo, qual o nosso foco, o nosso propósito? Era isso que eu ia te perguntar agora. Emenda uma coisa na outra, porque é isso. As pessoas estão muito conectadas. E, assim, acaba se tornando, de certa forma, até que um vício. Existe a questão da necessidade, mas existe a questão do vício, que a pessoa não pode largar o celular. A cada 5 minutos, ele olha para ver se tem uma notificação. A cada 5 minutos, ele olha para ver se alguém falou com ele, se alguém deu um oi, etc e tal. E se ninguém falou com ele, ele cria a situação. Ele vai lá e mexe com uma pessoa, ele cutuca, né? Tem aquela opção de cutucar no Facebook, que eu não uso, mas as pessoas usam e usam para mim, no caso, né? Vai lá e cutuca às vezes. Assim, as pessoas parece que estão procurando algo da rede social. Parece que elas têm uma ânsia de querer estar inseridos. Parece que, ninguém falou comigo no WhatsApp dessas últimas meia hora. Será que o pessoal só lembra que eu existo? Então, assim, eu acho que tem uma questão de eles estarem buscando algo dentro da rede social, certo? O que eles buscam exatamente? Interessante essa tua colocação também, porque é justamente nesse sentido, né? E os dados demonstram que os níveis de depressão, ansiedade aumentaram muito em decorrência justamente desse desajustamento, né? Ou seja, desse excesso, né? Dessa falta de controle das pessoas em relação aos seus comportamentos. Né? E aí nós temos até a chamada nomofobia, né? Então, que é justamente essa dependência excessiva do celular, enfim, das redes sociais. Porque o que acontece? Tem uma questão interessante no nosso cérebro chamada sistema de recompensa. Você deve ter lido sobre isso já a respeito, né? Então, o que acontece? É uma ativação mental, né? Então, o que acontece? É como se nós viciássemos o nosso cérebro a cada vez menos, a cada vez diminuíssemos o espaço de tempo de espera. Então, uma mensagem que demora a se responder já libera um alarme lá no meu cérebro de preocupação e já dispara um gatilho de ansiedade. Então, isso é muito complicado. Então, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais, nós muitas vezes estamos assim. E essa necessidade, nós transformamos a necessidade em como um hábito de vida. Então, nós precisamos, o que a gente precisava ter corretamente? Um hábito de organização, no sentido de uma rotina de uso da rede social de forma adequada,
né? Então, se você liga o teu celular de manhã, você para almoçar de forma adequada, você consegue almoçar mesmo, consegue desfrutar daquele alimento mesmo, né? O Dr. Augusto Cury, que eu gosto de ler os livros dele, ele fala justamente sobre isso, sobre essa falta dessa contemplação, né? De você contemplar o aqui e o agora. Então, quando a gente projeta a nossa vida para aquilo que é virtual, nós esquecemos de viver o real, né? Então, as pessoas hoje estão fazendo muito isso, estão projetando tudo, as suas emoções, as suas verdades, os seus valores, as suas frustrações, tudo nas redes sociais, né? E aí vem as dependências, vem as ausências, as carências, e aí a gente substitui aquilo que era tão simples por comentários, né? Por mensagens, por coisas que acabam sendo um gatilho de necessidade, né? Sendo que tem tantas coisas importantes também para a gente desfrutar do outro lado, que é do lado de fora. E aí tem um fenômeno interessante, João, que é o fenômeno do FOMO. Não sei se você já ouviu falar do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Um termo em inglês que é o medo de estar perdendo algo. E aí as pessoas têm essa perspectiva do mundo de que se elas não estiverem fazendo tudo, se elas não souberem o que todo mundo está sabendo, se elas não viram o que todo mundo viu, parece que elas estão fora do mundo, né? Então é o fenômeno chamado FOMO. E aí tem o JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. Então é a alegria de não estarem todos. E a gente precisava desenvolver essa inteligência, né, compreender se a gente está exagerando, onde que a gente está exagerando, porque aí já beira aquilo que a gente chama de comportamento compulsivo. Então, se você já se sente um tanto quanto estressado quando a bateria do celular acaba, a gente pode perceber isso, a bateria do celular acabou, o mundo acabou. E a nossa vida, a gente está resumindo a nossa vida numa bateria de celular, né? Ou porque tantas pessoas não curtiram, ou porque a gente não recebeu a audiência que a gente gostaria. Então, a necessidade dessa afirmação hoje é algo que tem que ser revisto, tem que ser pensado, né? Então, quando a gente projeta muito o mundo exterior, por isso que eu digo que a rede social, a internet não é para qualquer um, porque a gente tem que estar disponível, disposto a compreender até onde a gente pode ir, até onde a gente aguenta, né? Nós vamos dar conta dessa ausência se ela vier. Então, aí dentro da psicologia, dos fenômenos do comportamento, a gente precisa compreender qual é o nosso limite, né? Então, qual é o meu limite? Até onde eu vou? E sempre pensar que existe uma pessoa do outro lado, né? Então, nós estamos falando agora, as pessoas estão tirando conclusões do que nós estamos falando, e elas têm o direito de tirar essas conclusões. Por isso que nós temos que fazê-la da forma adequada, que é mais ou menos também dentro do nosso tema, né? Então, quando a gente faz as coisas da forma adequada, quando a gente lança palavras assertivas, quando a gente consegue compreender todo o fenômeno, a gente consegue ter uma interação mais saudável, mais adequada. E Mari, você falou assim, que a gente está tendo muita expectativa, a gente está colocando muita coisa dentro da rede social. Ok. E aí a gente vai com essa expectativa e faz um comentário. E a gente faz um post, melhor dizendo, né? A gente coloca um post lá e alguém faz um comentário que é contrário ao nosso. E é aí que a gente vai entrar agora, eu acho, dentro bem exatamente do nosso tema aqui. Essa questão de que as pessoas fazem comentários contrários ao nosso, têm opiniões diferentes da nossa. A gente vai com uma carga emocional muito forte na rede social e alguém chega e fala, não concordo com você. Por que a gente tem essa dificuldade? Seria essa a questão da expectativa na rede social ou tem outra coisa? Além da questão da expectativa, então, realmente sim, quando a gente posta uma foto, e é comprovado já que fotos geram likes, porque fotos falam de pessoas, então, você pode perceber uma imagem lá que você posta uma árvore, uma imagem que você posta uma pessoa em uma árvore, faça comparativo para você ver que aquela foto que tem a pessoa vai gerar mais links, vai gerar mais compartilhamentos, mais comentários. Por quê? Porque as pessoas querem ver outras pessoas. Então, quando eu compreendo esse fenômeno da expectativa, sim, as pessoas colocam as suas expectativas. Então, todo mundo, quando posta uma foto na rede social, quer receber um feedback,
quer um retorno, quer, né, que alguém diga se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se gostou ou não gostou. Mas na grande maioria das vezes, nós queremos ouvir só aquilo que é bom. Né? É raríssimo, e quando você tem uma postagem lá que a pessoa fale assim, coloque a sua opinião, eu entendo que aquela pessoa está disponível, como eu falei, aberta a trazer, a receber opiniões diferentes da que ela está acostumada. Por isso que eu digo que a rede social, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. Não pode ser um ato puramente emotivo, emocional, né? E aí, por que a questão da opinião é tão complicada? Porque, veja, normalmente, opinião a gente pede. Então, nós pedimos a opinião, né? E a questão da crítica? A crítica, ela vem do outro, e normalmente nós não pedimos, né? É raro esse movimento. Então, por que é mais difícil a questão da crítica? Normalmente, ela vem do outro, de uma forma, às vezes, não muito adequada. E é interessante que eu sei da minha opinião. Eu, Mariana, sei qual é a minha convicção, quais são os meus valores, né? Aquilo que eu acredito. Agora, quando eu lido com a opinião do outro, é muito mais difícil eu acessar. Eu não consigo fazer esse movimento de acessar o que o outro quer dizer na sua integralidade. Eu não consigo acessar a emoção do outro. É muito difícil para que nós possamos fazer esse movimento, e aí, se as pessoas compreendessem melhor esse fenômeno, né, da empatia, né, da assertividade, haveria menos conflitos na rede social, haveria menos problemas, porque, veja, nós estamos acessando a opinião que é do outro, então veja que movimento eu estou fazendo de acessar o que é do outro e trazer para mim. Eu estou trazendo do outro para mim. Então, João, se olhar para mim é difícil, imagina olhar para o outro. Não é verdade? Então, nós temos que fazer essa comparação e entender o seguinte: a opinião vem do outro, eu tenho que compreendê-la daquela pessoa, eu tenho que olhar para aquela pessoa, dizendo que ela também tem a oportunidade de se manifestar. Pensando um pouquinho agora em relação à questão da política, por exemplo. O que tem acontecido? Percebi que no sábado eu estava assistindo uma live de um show, né, de uma banda, enfim, acabei assistindo um pouquinho, e acompanhando ali os comentários, e eu vou ter que usar essa expressão, mas assim, era fora fulano de tal e era fora fulano de tal, fora Bolsonaro e fora o outro candidato lá. E eu comecei a pensar, falei assim, essa pessoa já perdeu a noção de território. Ela acha que a opinião dela tem que estar em todos os locais, inclusive num show, onde, claro, é uma rede social, você está colocando a sua opinião, mas essa pessoa não conseguiu separar o território, o ambiente. Ela está ali numa live, curtindo uma música de uma banda, um solo de guitarra maravilhoso, mas ela se aproveita, extrapola o ambiente daquelas outras pessoas que estão lá acompanhando o show para fazer campanha eleitoral. Aquele não é ambiente para campanha eleitoral. Então, quando essa pessoa não compreende qual é o território, qual é o limite da sua manifestação, qual é o limite do seu comentário, aí eu percebo que essa pessoa já não está mais conseguindo separar as coisas. Com toda certeza, ela está emocionalmente inadequada. Veja, é o momento de você apreciar aquele solo de guitarra, de você comentar, poxa, que solo maravilhoso. Poxa, mas esse cara cantava assim na década de 90, ele continua cantando assim agora. Mas aquela pessoa está misturando as coisas. Então é muito complicado quando a gente perde a noção do nosso território. E essa questão da política também. O que a gente tem que pensar? Nem sempre nós vamos estar preparados para debater determinados assuntos. Nós temos que compreender os nossos limites. Se eu não estou preparada para debater política, eu não devo debater política, eu não devo me envolver nesse tipo de assunto. Não adianta, igual você falou da questão da emoção, sim, as pessoas vêm carregadas, emocionadas na rede social e acham que podem despejar aquilo ali nos outros. E aí descumprem aquilo que nós chamamos de assertividade, de habilidade social, né? De colocar realmente as coisas da forma adequada e correta, não pensando nas outras pessoas que estão ouvindo aquilo ali. Então, eu achei que foi realmente um desrespeito quando você não consegue compreender o território, qual é o momento, qual é a oportunidade para fazer determinado comentário.
E Mari, questão de idade, maturidade, porque a gente falou no começo que pessoas que têm mais idade talvez não se adequem à rede social. Então, né, algumas redes sociais. Claro que isso em partes, né, porque muitas pessoas de mais idade se adequam. Mas a idade tem alguma coisa a ver com a maturidade? Porque aconteceu recentemente, né, eu fiz um post, um comentário, e era sobre o presidente, né, o Bolsonaro. Eu fiz um comentário porque eu sou livre, eu posso fazer, e eu fiz no meu Face, tranquilo. E a pessoa que comentou embaixo era uma pessoa de mais idade, estava na casa dos 50 anos, é uma pessoa que tem suas crenças religiosas, então acredita-se que uma pessoa religiosa tem que ter uma certa moral, uma certa ética, e a pessoa fez uns comentários do tipo de adolescente, né? Nada contra os adolescentes, mas sem nenhum filtro, sem nenhum limite. E assim, as pessoas, não sei se elas percebem que as coisas que a gente faz no mundo virtual têm implicação no mundo real. Porque esta pessoa vai cruzar comigo no mercado. Essa pessoa, eu vou dar aula para o filho dele, para o filho dela. Essa pessoa vai estar sentado comigo no banco da igreja. Mas na rede social parece que, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero. É claro que a pessoa tem uma opinião diferente da minha, ok, mas não soube como colocar essa opinião. E aí eu queria saber de você essa questão da idade, da maturidade, como que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, essa questão entra mais ou menos no que eu já falei há pouco, né? Um adolescente, eu entendo que se ele não estudar o suficiente, se ele não se debruçar, se ele não compreender o aspecto das coisas, eu entendo que ele não deveria ou que ele não teria capacidade para poder debater um assunto desse. Pensando numa pessoa da idade que você falou, né? Ela já tem certa experiência de vida, talvez, ela tem uma visão, né, política, ela tem alguns pensamentos. Mas isso também não quer dizer que ela tenha, de fato, opiniões concretas, formadas, embasadas, né, para realmente estar dialogando com você, né, ou com qualquer outro tipo de pessoa. E aí o que a gente vê também neste tempo é isso, as pessoas querendo ganhar as coisas no grito, né? Querendo dar voz àquilo que elas simplesmente não sabem dizer voz. Então, a maturidade, eu acho que ela entra no sentido da competência. Eu tenho competência para fazer tal coisa realmente? Eu sei o que é isso. Eu tenho vontade de me manifestar, mas até que ponto eu serei adequado? Até que ponto eu serei realmente teórico? Né? Eu conseguirei fazer a leitura adequada da situação, ou eu vou jogar palavras ao vento e vou te agredir, vou falar mal e vou xingar fulano e xingar ciclano, né? Também aconteceu comigo também de ver mudando aí o foco, né? O tema é uma pessoa de 50, o meu já era uma pessoa de pouco menos de 18 anos querendo dizer algo, querendo manifestar algo sobre a questão da política. Mas não há experiência, não há motivação para isso, a não ser fazer parte do grupo. E às vezes eles acabam entrando justamente nesse vai com a galera, né? Mas esse aqui aparentemente falou algo que me chamou a atenção. E uma coisa curiosa também, João, é o seguinte: a mídia hoje, né, os meios de comunicação, os jornais, eles lançam as manchetes, você sabe disso, e aí é um plano justamente para pescar as pessoas, né? Nós não podemos pensar que as manchetes são feitas aleatoriamente, elas têm esse objetivo. E aí as pessoas, quando veem determinados tipos de manchetes, escutam ali, se identificam com aquela manchete e muitas pessoas nem leem os textos, não leem os comentários, não leem sequer a data daquela postagem, vão postando porque aquilo tem uma identificação, o título me identifica, mas será que o conteúdo identifica? Então aí é a questão da maturidade, da gente compreender. O que a gente quer dizer? A gente quer passar frases de efeito ou a gente quer trazer conteúdo? Né? Então, muitas pessoas gostam,
veem esse tipo de manchete bonita lá e saem compartilhando a torta e direita. Esses dias eu vi pessoas, às vezes, compartilhando coisas de 2000 e não sei quanto, coisas que não valem para esse tempo, não falam mais a verdade dos nossos dias agora, e parecia uma fantasia, uma coisa que não iria acontecer. Então, essa transformação, essa negação da realidade também é um fator que a gente tem que compreender, é um fator psicológico. Então, negar o fato que está acontecendo, e aí é o fenômeno da frustração. Porque o que acontece com a questão da política agora? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Tanto o lado B quanto o lado A estão frustrados. Ou, por exemplo, assim, queriam que as coisas fossem diferentes. O lado A tinha uma expectativa, o lado B tinha uma outra expectativa e talvez tenha uma outra expectativa. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos respeitar a opinião dos outros. Enquanto não houver, assim, pelo menos uma adequação da minha opinião e da tua opinião, vai ser uma guerra eterna. Isso é muito complicado, isso é muito angustiante. E a gente tem visto pessoas aí perdendo família, brigando. Eu lembro que na última eleição teve gente que quase não passou Natal junto, porque realmente estavam aí em pandarecos, brigados. Então isso é muito negativo. A sociedade paga o preço de um comentário mal feito, de uma assertividade que faltou, de uma inteligência emocional que não teve, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa maturidade na rede social, né? O que é uma pessoa madura? Uma pessoa que compreende, uma pessoa que tem uma experiência, que vê o mundo de forma plana, orientada. Nós não podemos ser desorientados na rede social. Nós podemos cair na... Você está falando que a Terra é plana? Não. Orientado, né? Uma visão, né? Fala, João. Não, só uma piada. Só uma piadinha. A Terra não é plana, gente. A Terra não é plana, ok? Não é plana. Assim, Mari, eu queria saber de você. Ferramentas. Que ferramentas nós podemos ter para lidar com essas situações? Porque a gente está num momento bem crítico. Se a gente não tiver estrutura emocional, e desculpa, eu acho que eu te cortei da sua fala, mas é porque eu estou cuidando do tempo, e então a gente tem que avançar, tá? Então, se eu te cortei, desculpa. Tranquilo. Quais ferramentas a gente tem que ter, a gente precisa para lidar com estas situações? Porque o momento não é interessante, né? É um momento muito incomum e que a todo momento, qualquer coisa que você fale vira um caso, assim, tipo, extremamente... Tá em todos os cantos. Você pode falar uma frase à toa aqui e, de repente, você escuta na esquina. É só um comentário, mas que eu vi, nada a ver com o assunto de política, mas eu estava vendo, né? Porque esses influenciadores, esses cantores e tal, eu escutei uma fala do ministério, de uma cooperativa de agricultores e tal, alguma coisa nesse sentido, porque a Anitta falou em uma live que ela ia beber leite direto da vaca. Alguma coisa nesse sentido. E aí a associação do pessoal que produz leite, né, cuida da vaca, produz o leite, fizeram um vídeo. O vídeo tinha mais de 10 minutos para explicar para a Anitta que ela estava errada. Ou seja, qualquer coisa que você fale vira uma bola de neve. Então, assim, a gente precisa ter estas competências, né, estas ferramentas. O que a gente tem que ter? Imagine, João, se todo mundo fizesse a sua parte. Se cada pessoa jogasse o seu lixo no lixo, se cada pessoa fosse educado, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, se a gente compreendesse, se a gente realmente levasse a sério como tratar bem as pessoas, né? E aí a gente não veria uma situação dessa, né? Porque assim, como eu falei para você, como os nervos das pessoas estão assim à flor da pele, como as pessoas estão frustradas, e nesse tempo de pandemia parece que surgiu, assim, muitas vozes, assim, enfim, pessoas, celebridades trazendo comentários, palavras, e realmente eles também têm uma legião de pessoas que seguem eles e acham que tudo que eles estão falando é maravilhoso. Nós não podemos desconsiderar que eles têm seguidores, eles têm pessoas que acompanham o trabalho deles. Mas agora, em si, falando de competências, eu acho que, assim, a inteligência emocional é a primeira delas, né? Então, assim,
Se eu não consigo gerenciar as minhas próprias emoções, aquilo que está dentro de mim, dificilmente eu vou conseguir gerenciar isso. Agora, me estranho, por que esses produtores ficaram tão envergonhados, né? Qual é essa crítica? Que mensagem é essa que eles quiseram passar? Por que uma fala dessa pessoa nos atinge tanto? Então, aí mostra que a sociedade ela está se ferindo por muito pouco hoje. Uma sociedade, as pessoas hoje estão se ferindo por muito pouco. Talvez porque sintam que o copo encheu, enfim, se sintam na necessidade de provar e de destruir qualquer tipo de opinião diferente. Tem até uma piadinha que fala, né, que se eu falar hoje no Facebook que eu não gosto de cebola, vai aparecer os defensores da cebola e vão lá e vão ficar e vão defender a custe o que custar. E hoje realmente virou isso, mas assim, qual a necessidade interna disso? Qual a necessidade? Para quem que eu quero mostrar isso? Né? Então, a inteligência emocional, nossa educação, nosso respeito, aquilo que nós chamamos também, tem um livro que fala sobre isso, a comunicação não violenta, né? Que é um termo que CNV, depois vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso, é uma ferramenta importante. Então, assim, é a forma de falar a mesma coisa. Eu posso dizer que eu não gostei de você de uma forma adequada, usando as palavras certas, é aquilo que a gente chama de delay, né? É uma inteligência de delay. Então, você espera para responder. Uma competência importante em tempos de pandemia, em tempos de comentários errados, espere para responder. Veja realmente o que aquela pessoa quis dizer, né? Porque na emoção a gente pode acabar falando coisas desnecessárias. Agora, sim, por que a sociedade está tão vitimizada? Mas eu entendo também, João, que são muitas vozes hoje. E aí, quando tem muitas vozes, a impressão é que você perde um pouco a referência. E talvez a sociedade está meio perdida nas suas referências. É muita gente falando, é muita gente dizendo a mesma coisa, é aquelas lacrações que a gente está acostumado a ouvir, as lacrações e as pessoas falando aquelas frases de efeito e derrubando todo mundo. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é adequado? Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós não nos envolvermos nesse tipo de conteúdo inadequado. E como que a gente faz isso? A gente deixa de assistir, a gente deixa de curtir, a gente tira isso. Se nós não temos conta, não vamos dar conta disso, a gente tira isso. Então eu entendo que a inteligência emocional, nossos valores, né? O nosso respeito, a questão da comunicação violenta, ou seja, falar a mesma coisa de forma assertiva, adequada. Isso é muito importante. Legal. E assim, a gente está no momento, como a gente estava comentando, que é difícil você falar algo e não ser criticado, ou não ter pessoas já interpretando você de uma forma diferente e tal. Então, assim, existe alguma forma para aqueles que desejam isso? Às vezes a pessoa quer navegar na internet, quer estar numa rede social, mas ela tem medo de comentar, de falar, de se expor. Existe alguma forma, alguma ferramenta, um modo da pessoa se sentir ou se fazer aceitável dentro da rede social? Claro, não negando seus valores, as suas convicções e tal, mas como ser aceitável na rede social? Uhum. Eu acho que cada pessoa tem um estilo, né? Cada pessoa tem uma personalidade, um temperamento. Eu percebo, eu conheço pessoas que têm uma tranquilidade, elas não se sentem, não tem problema se as pessoas comentam demais as coisas delas e falam e não gostei e tal. Porque ela já criou esse bate-papo com o seu grupo, então ela já tem, né, um grupo seleto, e mesmo que aquelas pessoas comentem, na grande maioria das vezes os comentários são adequados porque ela já conquistou aquele público. Né? Então, pensando em influências, né? Você tem o seu público, né, João? Eu tenho meu público, e às vezes algumas pessoas acabam fazendo comentários assim, meio, né, inadequados na nossa página, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que ser aceitável
sem ser você, eu acho que daí também é complicado. Eu acho que você tem que se sentir bem. Se você não consegue se sentir confortável fazendo uma postagem, não faça. Eu acho que o rede social é legal quando ele consegue, e talvez foi nos primórdios, estava pensando agora há pouco sobre o Orkut, né? Não sei se você teve Orkut, João, isso lá em meados de 2004, né? Não. Enfim, mas eu tinha, e para quem me ouve aí se tinha também, e eu lembro que o Orkut tinha aquela questão dos depoimentos, né? E você fazia um depoimento para as pessoas, para os seus amigos, e era muito legal, eram declarações. Hoje também tem isso no Facebook, né? As pessoas, parabéns para você e tal. E aí, então é bem interessante isso, essa forma. Só que não, a gente não via muito essa, entre aspas, essa baixaria, tá, com todo o perdão da palavra, que a gente vê hoje. Parece que as coisas eram diferentes, eram outros tempos, as pessoas eram um pouco mais comedidas. Hoje eu acho que os ânimos estão tão à flor da pele que as pessoas estão perdendo um pouco a compostura. Mas eu acho que ser aceitável, João, é ser você e se sentir feliz, né? Então, se eu não estou preparada, se eu não me acho adequado postar determinada foto, eu não vou me expor, eu não preciso disso. Mas se você se sente feliz, se aquilo vai te fazer bem, se você não vai prejudicar as pessoas, eu acho que o ser aceitável é o fazer saudável. Eu acho que é nesse sentido, é não criar conflitos, é ter uma rede social de forma saudável. Ei, Mariana, você tem uma estratégia para você conseguir se acalmar? Você falou do delay, pensar, etc e tal. Mas às vezes isso acontece quando a gente posta. Poxa, eu vou postar isso aqui, pode gerar confusão, pode não ser interessante. Não vou postar. Mas às vezes você olha a tua timeline e está lá, porque alguém postou e você teve que ver aquilo, não tem como desver. Né? E às vezes é uma coisa muito infantil, ou totalmente contrário àquilo que você pensa, ou é totalmente desconexo com a realidade, aquilo que a pessoa postou, e às vezes eu coço o dedo. Né? Eu até fiz a chamada para o pessoal assistir a live e eu falei, você que fica com o dedo coçando, com vontade de responder, não perca essa live. E eu fico assim, eu vou responder, daí eu seguro o celular na mão, começo a digitar, daí eu paro, geralmente eu paro, e eu falo assim, não, eu prefiro me ausentar, me isentar de responder, do que criar uma confusão. Essa é a minha estratégia, né? Eu começo e aí paro. Você tem alguma estratégia para, assim, conseguir lidar com esses comentários que você vê, mesmo não querendo ver? Uhum. Eu falo para você que a minha estratégia é a mesma que a tua. Eu basicamente faço sempre esse filtro mental. Eu acho que uma rede social, a gente que lida com a nossa profissão, né? Eu que tenho minha profissão, você tem a sua. Eu quero que as pessoas compreendam e me vejam de determinada forma. Então eu não posso passar uma impressão negativa. Pode ser que isso aconteça em algum momento, eu não percebi, mas eu sou bem cuidadosa nas minhas postagens, naquilo que eu escrevo, nos meus comentários. Dificilmente eu comento, se é algum comentário mais elaborado, dificilmente eu comento ele no susto. Eu sempre preparo, porque quem está falando ali é a Mariana Singeski, mas a Mariana Singeski é psicóloga. E a gente sabe que isso acontece, as pessoas podem fazer esse print da minha conversa. Quando eu estou vendo, esse print virou meme no meu WhatsApp, chegou para mim um meme que eu mesma fiz esse meme, sem saber. Então, assim, é esse cuidado, João. A estratégia é a estratégia da empatia, do cuidado. Então, assim, como você falou, se aquela pessoa já postou, aquela pessoa já se deu o trabalho que seria meu. Então, eu entendo que minhas mãos estão lavadas. Eu não preciso me expor mais, se alguém já fez aquilo, né? Agora, é muito cuidadoso essa questão do conteúdo da rede social, né? Da mensagem que a gente quer passar. E se a gente vê algum comentário, eu sempre vou pensar o seguinte, vai valer a pena eu comprar aquela briga? Isso vai mudar a minha vida? É esse delay que eu falei, né? Isso vai mudar a minha vida? Na grande maioria das vezes, não vai mudar a opinião daquela pessoa. Por quê? É uma rede social. E aí a gente tem uma coisa interessante. Na rede social não existe diálogo. Nós vamos entender isso. Diálogo é duas pessoas sentadas conversando. Isso é um diálogo. Uma opinião, né? A outra tem a sua opinião. Agora, numa rede social, eu entendo que, na minha concepção, não existe diálogo porque você está
Você socializou aquela conversa, então você está dando a oportunidade de outra pessoa meter o pitaco, de outra pessoa trazer a opinião, né? Então, se eu estou fazendo isso na rede social, aí eu tenho que estar disposto que outra pessoa venha e comente, e às vezes esse comentário pode vir muito agressivo, eu posso não estar preparada, porque eu só queria compartilhar aquilo com a minha amiga, eu só queria falar sobre isso de boa, eu só queria falar como eu gostei daquilo, né? Mas aí eu posso criar um conflito com uma outra pessoa que tem uma opinião divergente. Então eu entendo que a rede social não é um diálogo. Diálogo é quando você consegue ter uma conversa saudável ali, a sua opinião, você mostra, a pessoa mostra a opinião dela e vocês trocam ideias. Agora, na rede social, eu entendo que é um jogo de informações. Uhum. E dentro dessa perspectiva de diálogo, o diálogo é isso, né? Eu falo, você fala, a gente está dialogando aqui, a gente está conversando, e é isso. E eu percebo, e é uma coisa muito comum no ser humano, a vontade de querer falar, né? Então, fulano falou tal coisa, eu quero falar. Os psicólogos fazem o contrário. A gente percebe, quando a gente vai numa consulta e tal, eles gostam muito de ouvir, ou eles precisam ouvir. E eu acredito que isso é fundamental, a gente aprender a ouvir. O que você poderia falar para a gente sobre o aprender a ouvir? Mas antes que você responda, já quero falar para você que está nos assistindo, caso você tenha uma pergunta para fazer para a Mariana, a gente tem ainda mais uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Então, se você tem uma pergunta, faça sua pergunta agora, tá? Já para que eu possa passar para ela e a gente daí começar a entrar no processo de finalização da live. Mariana. Vamos lá, João, bem importante a tua colocação. E aí tem algo que é muito relevante no nosso tempo hoje, que parece que falta para as pessoas, e na minha profissão, a gente estuda para aprender a ouvir as pessoas, a compreender as pessoas pelo lado de dentro, né? E aí é muito importante que a gente aprenda a elaborar aquilo que a gente chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É uma escuta personalizada, né? Não é uma escuta largada, uma escuta que você faz assim de qualquer forma. Você realmente para ouvir a pessoa naquela necessidade, né? Então, assim, é muito importante esse treino também, de entender o que a pessoa está querendo dizer. Esses dias eu vi uma pessoa que postou algo assim, uma mensagem na rede social, e aquilo me preocupou, e eu conheço a pessoa, e eu pensei assim, falei, puxa vida, eu acho que essa pessoa está passando por alguma situação difícil. Aquela pessoa, aquela postagem, aquela foto que ele dizia que ela postou, queria passar uma mensagem, né? Que talvez alguma coisa não estava em dia, não estava legal na vida dela. Então, aprender a escutar, aprender a ouvir. Realmente, as pessoas querem dar opinião. E se você colocar, é o que as pessoas mais querem hoje na rede social, é dar opinião. As pessoas querem dizer que não gostaram. E a questão do marketing, se a gente pensar um pouquinho sobre a questão do marketing, né? E aí a gente vê o quanto isso é presente. Hoje em dia, um restaurante, você vai lá, não gostei da comida, imediatamente eu vou lá na rede social e digo, fui no restaurante tal, o garçom me atendeu mal, a comida estava fria e tal. A gente acaba com a reputação de um restaurante de 30 anos em 1 minuto na rede social. Então, olha o perigo disso também. Olha a profundidade do fenômeno social que é a rede social. Então, por isso que cada vez mais precisa haver essa escuta, esse entendimento, né? Esse engajamento das pessoas naquilo que realmente é importante. Então, acho que a gente precisa escutar cada vez mais, João, e falar menos. Pois é, eu acho que essa é uma excelente dica, escutar mais, falar menos. Mariana, infelizmente o nosso tempo ele acabou, né? Passa muito rápido, a gente mal começa a falar e aí quando vê, uau, acabamos. No início parece que vai ser eterno, né? Aquela ansiedade, até um pouco, acho que é um pouco da ansiedade. Parece que, uau, né? Nós vamos ter assunto para tanto, mas quando a gente vê, acaba e a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, eu já queria que você, então, fizesse suas considerações finais, agradecesse pessoal, enfim, para a gente poder encerrar a nossa live, tá bom? Tá bom. Em primeiro lugar, João, esse assunto, eu diria que ele é inesgotável, tá?
no nosso tempo presente, diante de tudo que a gente está vivendo agora com essa pandemia, essa crise política social no Brasil. Eu diria que esse é um assunto inesgotável. Nós ficaríamos horas discutindo os porquês, o que move as pessoas, tem o tal do inconsciente coletivo, aquilo que a sociedade, né, pensa junto, né? Então, esses movimentos, essa revolução que a gente está vivendo, uma revolução, né, do pensamento, da forma de pensar. Então, é um assunto inesgotável, né? Mas eu acho assim que nós precisamos ser cuidadosos, empáticos, pacientes, né, compassivos, desenvolver esses valores que são muito importantes e têm ficado meio em falta na nossa sociedade. Quando a gente aprender a ouvir mais, a gente vai falar menos, a gente vai criar talvez menos conflitos, né? Quando a gente aprender a apreciar uma notícia como ela tem que ser apreciada, né? No seu contexto, no que ela realmente queria passar, qual é a informação, que a gente possa compreender também as pessoas comentam, o que elas falam, o que elas querem dizer. Existe um ser humano ali atrás que é carregado de emoções, de tristezas, de alegrias, de medos, de temores, né? E por isso que eu digo, rede social não é para qualquer um. A gente tem que estar preparado, tem que estar realmente pensando em como ser adequado, assertivo, para não criar mais problemas. Mas eu acho que dá. Se a gente tiver respeito, educação, se a gente fizer a nossa parte de forma cada vez melhor, que a nossa moral, a nossa ética sempre prevaleça, tem tudo para dar certo. Eu agradeço, então, né, João, o seu convite, que Deus abençoe aí o seu trabalho, né, a sua vida profissional, que seja sempre um sucesso aí a sua vida. Obrigado, Mariana. E eu quero agradecer também a todo mundo que participou, que esteve aí com a gente, acompanhando, assistindo. Todas as pessoas que estão aí participaram. Muito legal vocês terem participado. A live vai ficar disponível na minha página, que vocês podem acompanhar ali. E também vocês podem acompanhar no canal do YouTube. Eu deixei algumas vezes ali, eu coloco de novo aqui agora. Você pode acompanhar no canal do YouTube para ver este vídeo e outros vídeos também. Mariana, você tem alguma página, alguma coisa para o pessoal te seguir, alguma coisa assim? Tenho também, pode me seguir também no Face, né, Mariana Singeski Psicóloga, no Instagram, Psico Mariana Singeski, tô lá, e também tem meu canal no YouTube também, Mariana Singeski, canal Mente Protegida, tá bom? Ainda não consegui me dedicar, assim, muito no meu YouTube, enfim, mas é com o tempo, né? A gente tem que fazer aos pouquinhos. Legal. Mariana, muito obrigado, gostei muito de ter você aqui, foi muito produtivo. E aquilo que você falou, com certeza, vai ser útil tanto para mim, quanto para muita gente que viu e ainda vai ver essa live. Então, agradeço a você, agradeço também a tua família pela paciência de liberar você, né? Um oi para eles. Já conheço a família dela há muito tempo. E muito bom, muito obrigado, Mariana. Deus te abençoe e uma ótima semana. Obrigada, João. Prazerzão mesmo estar com você. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.